Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Enquanto passado nós vimos que o princípio inteligente ele vai estagiando pelos reinos, mineral, vegetal e animal, e vai se individualizar ali como hominal, né? Como homem, tornando espírito com letra maiúscula. E ele vai passando pelos reinos, né? E ele reino vegetal, mineral, vegetal e animal. Hoje nós vamos ver o reino animal. Então, os animais constituídos de matéria inerte e dotados também de vitalidade. Tem uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Tem uma certa... é limitado isso aí. Eles não agem só por instinto. Além do instinto, não poderia negar a certos animais a prática de certos atos combinados, que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Tem animais aí muito inteligentes. Eu vou contar a história do golfinho, que fizeram experimentos com os golfinhos. Olha que animal inteligentíssimo. Fizeram um desenho na barriguinha do golfinho e puseram um espelho. E o golfinho, ele viu aquilo, né? Viu aquele que tinha alguma coisa na barriga dele e foi até o espelho para ver o que era. Olha que interessante. O golfinho. Há certos cientistas ali no ano, acho que 2000 e pouco, agora há pouco tempo atrás, que assinaram aí um manifesto, uma coisa assim, dizendo que os animais têm consciência. Olha que interessante. Já ouviu falar isso? Tem um manifesto, depois eu vou ver se eu lembro aí o nome desse manifesto aí que eles fizeram. Vários cientistas do mundo assinaram que os animais têm consciência. Tem consciência, tem animais muito inteligentes, sim, né? E com certa consciência também. Animais mais evoluídos ali. Então, há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a sua conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento, como acontece com o homem. Criação das coisas, melhoramento, né? Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje. Eu passeando aqui pelo Parque do Ibirapuera, né? Um tempo atrás, faz tempo isso, eu vi ali um João de Barro construindo lá o seu ninho. Ele constrói o seu ninho, João de Barro. É bacana esse João de Barro, né? Eu acho legal. E ele constrói, mas ele constrói sempre da mesma maneira, o João de Barro, né? Eu construindo lá o seu ninho. Repara lá um João de Barro, não sei se vocês já viram, mas é muito bacana aí esse ninhozinho do João de Barro. Então, os animais, eles têm linguagem? Será que eles têm linguagem? Se pensais numa linguagem formada de palavras e sílabas, não. Mas no meio de se comunicar entre si, então, sim, tem sim, né? Eles se dizem muito mais coisas do que supodes, mas a sua linguagem é limitada com as próprias ideias e as suas necessidades. Tem linguagem, sim, os animais, né? Até os golfinhos fazem estudos com eles, a linguagem dos golfinhos, né? Cachorros. Os animais têm livre-arbítrio? Será que os animais têm livre-arbítrio? Não são simples máquinas, como supodes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada do homem. Sendo muito inferior a esse, não tem os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. A gente já poderia ficar falando assim, bom, então aquele cachorro mordeu aquela pessoa e por causa disso, como ele teve essa ação, usou o livre-arbítrio dele, ele vai responder por isso. Responder por esse ato que ele fez. Então vai ter problemas. Não, não existe isso, né? Não tem esse livre-arbítrio nesse sentido aí, tá bom? Não tem essas responsabilidades, tá? Os animais. Então, questão 597. Pois se os animais têm uma inteligência que lhe dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim. E que sobrevive ao corpo. Olha... sobrevive ao corpo. Chico Xavier tem histórias maravilhosas com isso, eu também tenho. Histórias de animais aí que sobrevivem ao corpo, sim, vão para o mundo espiritual.
vão para o mundo espiritual. Existem alguns lá e alguns reencarnam quase que imediatamente, outros continuam por lá, né? Chico tem histórias sobre isso. Qualquer dia eu conto para vocês a história do Chico, cachorrinho dele, né? Cachorrinho dele que ele viu o irmão dele que tinha desencarnado, o cachorrinho dele nos braços, lá no mundo espiritual. E mesmo, se não me engano, o Divaldo também entrando numa casa, viu um cachorro em cima do Divaldo, um pastor, né? Um cachorro grande. Aí o Divaldo falou, olha, esse cachorro tá vindo aqui em cima de mim. Não, mas esse cachorro já morreu há 2 semanas atrás, né? Pois é, mas esse cachorro tá aqui. Era o cachorro que ainda estava na casa do dono, né? Eles voltam ali para a casa do dono. É bastante interessante isso. E reencarnam. Às vezes reencarnam com o mesmo dono. É o caso da cachorrinha do Chico Xavier, meu cachorrinho também. Cachorrinho reencarnam com o mesmo dono, né? Um outro cachorrinho era o cachorrinho que você tinha atrás, né? Tinha lá atrás. Um cachorrinho que desencarnou, que morreu e volta como seu cachorrinho de novo. É isso aí. Ficam com a gente, né? Voltam pra gente. É muito legal, né? Então, esse princípio é uma alma semelhante à do homem, será? 597? É também uma alma, se o quiseres. Isso depende do sentido que tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e do homem tanta distância quanto a alma do homem e Deus. Existe uma distância entre a alma do homem e dos animais, mas nós podemos dizer assim, os animais têm alma? Sim, podemos. Pela essa questão aqui, nós vamos ver que eles têm uma alma, sim. Tem uma alma. E tem consciência, né? Como os cientistas já falaram ali, se tem uma alma, tem uma consciência. Veja que interessante. A gente talvez mudasse, né? Se todo mundo soubesse isso aí, né? Que os animais mudaria tudo que a gente faz com os animais, as maldades e as crueldades que os homens fazem com os animais. Mas os homens ainda têm muito que melhorar, porque também fazem crueldades com os próprios homens, né? Maldade com os próprios homens. Ainda existem espíritos muito atrasados ainda aqui nesse planeta de provas e expiações, né? A maldade ainda prevalece aqui. Por isso que tem tanta maldade com os próprios homens, com crianças, com idosos, maldade com mulheres, com os próprios homens, com os animais, olha a coisa. Mas talvez mudássemos, né, o nosso comportamento até alimentar com esse entendimento aí da consciência dos animais. Na 598, a alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? Sua individualidade sim, mas a sua consciência de si mesmo, não a sua consciência de si mesmo. A vida inteligente permanece em estado latente, tá? Então, a alma dos animais pode escolher a espécie em que preferirá encarnar-se? Não. Ela não tem o livre-arbítrio. Os animais, eles não têm o livre-arbítrio. Nós podemos escolher, né? Determinadas coisas, onde vamos nascer, com que pais, que irmãos. Nós temos essas escolhas, mas os animais não. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante, como a do homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. Fica lá. Tem muitos animais no mundo espiritual, tá? Que ficam nessa erraticidade. Os animais seguem uma lei progressiva como os dos homens? Sim, por isso nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Dizem lá que em mundos superiores os animais até falam e trabalham em alguns tipos de serviço, né? Mas são sempre inferiores e submissos ao homem e são para eles servidores inteligentes, né? Aliás, esse aqui, ser submissos, deveriam ser irmãos menores, poderíamos dizer assim, como Francisco de Assis, né? Considerava os animais ali como irmãos, né? Então, os animais progridem como o homem pela ação de sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. E por isso que para eles não há expiação. Não tem expiação para os animais, tá? A inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma do animal e do homem? Sim, mas os animais têm apenas a inteligência da vida material. Para o homem, a inteligência produz a manifestação da vida moral. Nós temos a vida moral, né? E o animal não tem a vida material. O homem tem tudo o que existe
nas plantas e nos animais. Domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro. Nós temos, né? Por isso que a nossa inteligência é diferente. A consciência do nosso futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Nós temos esse conhecimento de Deus, né? Então, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, que eu aconselho vocês a leitura também, cita que o princípio inteligente, estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato, nos animais aquáticos o olfato, nas plantas o gosto, nos animais a linguagem. Hoje somos resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Nosso espírito, como princípio inteligente lá no início, já estagiou nesses outros reinos. Olha quantos milênios aí nós não temos, milhares de anos aí de evolução, né? Para estarmos hoje aqui como homens e mulheres aqui encarnados, né? Assim, no reino mineral adquirimos a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal o instinto e no reino nominal o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão, né? No mineral a atração, no vegetal a sensação, no animal o instinto, no reino nominal o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, né? A gente sabe lá o passado, o presente, o futuro, o pensamento contínuo e a razão. Nós temos a razão. Então, a característica principal desse reino, como uma síntese de todos os anteriores, é o aparecimento do pensamento contínuo, do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. Então, o homem é um ser à parte. O espírito encarnando-se no homem transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais, né? O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Superior aqui nesse sentido em relação à inteligência, tá, gente? Nós somos irmãos menores e irmãos maiores dos animais, né? Então, na questão 607, esse período de humanização começa na nossa Terra? Será que começa aqui na Terra? A Terra não é um ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa em geral nos mundos ainda mais inferiores. Entretanto, essa não é uma regra geral e poderia acontecer que um espírito, desde o começo de sua humanização, estivesse apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, antes é uma exceção. Então, na 608, o espírito do homem após a morte tem consciência das existências anteriores ao seu período de humanidade? Será que quando a gente morrer, a gente vai lembrar lá atrás tudo que nós fomos, já passamos, nosso espírito? Não, não vamos não. Porque não é nesse período que se inicia para ele sua vida de espírito, com letra maiúscula. E é até mesmo difícil se lembrar de suas primeiras existências como homem. Assim como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos no tempo que passou no seio de sua mãe. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começaram. A gente não consegue lembrar. Mesmo nessa nossa vida aqui encarnado, a gente não lembra o que a gente fazia muito pequenininho. Talvez uma pequena lembrança, mas lá com 1 ano de idade, 6 meses, a gente não lembra isso aí. Nem dentro, né? A gente não lembra dentro da barriguinha da mãe. A gente só se em hipnose. Hipnose às vezes consegue, mas não tudo, né? Então é que nem o espírito, não lembra lá o seu começo. Então, na 610, os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação estão enganados? Não, mas a questão não foi explicada. Aliás, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é de fato um ser à parte, uma vez que tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outra destinação. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Nós somos os seres que podemos conhecê-lo, né? Deus. 3 reinos e o homem encerra todo o processo de evolução alcançado pelo desenvolvimento do princípio inteligente. O próximo passo é transformar-se no reino angélico, em que estaria livre de todas as influências da matéria. Então, entra na humanidade, vai até o ser humano ali com todas as suas virtudes e caminha lá para a angelitude, né? Agora nós vamos ver, só para nós terminarmos,
mais um pouquinho só, o que poderíamos definir como mente-psicose. O que é mente-psicose? Na expressão mais escorreita, podemos dizer que é uma palavra que tem derivação grega, mente-psicosis, e do latim mente-psicose, e encontra na filosofia seu significado mais específico. Doutrina segundo a qual uma mesma alma pode animar sucessivamente corpos diversos, homem, animal ou vegetal, em transmigração. Então, mente-psicose é o seguinte, os hindus acreditam nisso, tá? Os hindus. O espírito, ele pode reencarnar num animal, numa planta, né? E depois voltar a encarnar no homem novamente. Depois, se ele fez alguma coisa, vai reencarnar num animal, fez uma coisa que não devia, né? Dependendo de como ele vá. Nós não acreditamos nisso, os espíritas, porque nós acreditamos na lei da evolução, né? Nós estamos sempre evoluindo, então não podemos retroceder. É a mente-psicose, é como se voltasse, né, para outro reino, né? Os hindus acreditam nisso, nós não. Na questão 602, o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar em um animal? Isso seria retroceder, e o espírito não retrocede. O rio não retorna à sua fonte. Olha a analogia que ele faz. O rio não volta à sua fonte. Então, é porém falsa a ideia da mente-psicose, no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, né? Essa transmigração é a reencarnação, né? Da alma para o animal, do animal para o homem. O que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. A gente não tem isso aqui dentro do espiritismo, tá? Os hindus sim, tem isso lá. Nós aqui acreditamos nessa evolução, né? Que o homem não ia retroagir, tá bom? Então, vamos parar por aqui os nossos estudos. Bons estudos para vocês, muita paz. Graças a Deus.